Ei, gente, bom dia. Olá, bom dia. Menino de 5 anos morre atropelado em Cariacica. A motorista diz que não viu a criança atravessando a rua. Em Vitória, um menino encontrou uma arma na rua. A arma teria disparado e acabou ferindo a irmã da criança. Fim das buscas. O corpo do salva-vidas de Vila Velha foi encontrado. Marques de Jesus desapareceu durante um treinamento de rotina no mar. Covardia. O gato caiu numa armadilha e foi furado com vergalhão. A polícia já investiga o caso. O agressor pode ser preso. Os números da pandemia no Espírito Santo são 21 mortes em apenas um dia. Entre as vítimas, uma médica de Colatina que não resistiu às complicações da Covid-19. Eleições 2020. Não deixe de acompanhar as entrevistas ao vivo. Hoje vamos receber os candidatos à Prefeitura de Vila Velha. É hora de conhecer as propostas de Arnaldinho Borgo e Max Filho. O TN1 volta já já. Agora, 11h43, TN1 está de volta. Vocês vão ver o momento em que uma criança é atropelada em Cariacica. O menino de 5 anos sai de trás de um carro e acaba atingido por outro veículo. A motorista disse que não viu o menino atravessando a rua. A vítima foi socorrida para um hospital do município, mas acabou morrendo no local. A motorista passava com o carro na rua quando o menino João Francisco Brandão atravessou na frente do veículo. A mulher parece não perceber que a criança foi atingida e segue. Vários adultos que estão na rua correm para acudir o menino, que ainda se levanta e dá alguns passos. O garoto foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O caso aconteceu no domingo, no bairro Santa Bárbara, em Cariacica. Segundo a polícia, a motorista seguiu em frente porque teria pensado que atropelou um gato ou um cachorro. E ao ser informada que tratava-se de uma criança, ela voltou ao local do acidente e permaneceu até a chegada da polícia. Ela foi encaminhada à Delegacia Regional do município, onde foi autuada por homicídio culposo. Que triste, né, gente? A motorista realizou o teste do bafômetro e o resultado deu negativo. João Francisco era filho único. Um casal ficou ferido depois de bater com a moto num carro estacionado em uma rua do bairro Jardim Colorado, em Vila Velha. O condutor se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas confessou aos policiais que consumiu bebida alcoólica antes de assumir a direção. Ele também admitiu que não tem carteira de motorista. No vídeo, repare, um clarão que passa bem rápido. É uma moto onde está um casal e, de tão rápido, o piloto perdeu o controle do veículo e acabou se envolvendo em um acidente. A colisão aconteceu de madrugada, por volta das 3 horas, nesta rua do bairro Jardim Colorado, em Vila Velha. O casal que passa aqui em alta velocidade acaba perdendo o controle da direção e indo parar num carro que está estacionado bem ali. Eu acordei do meu prédio, da minha janela, olhei. Tinha um casal aqui que estava jogado aqui, né? A moto também estava jogada em cima dele, a gasolina. Então nós estava vazando o tanque de gasolina. Então nós levantamos a moto, tiramos e colocamos ali, onde tá colocada ela ali. Né? E eu rapidamente eu liguei também para a polícia, para o bombeiro, para o SAMU. O pessoal tanto do SAMU quanto do Corpo de Bombeiros perceberam que eles estavam embriagados. O carro pertence ao carioca Evandro. O aposentado veio com a esposa passar o final de semana na cidade e retornaria ontem para o Rio. Mas a pedido da esposa, adiou o retorno para hoje. E de madrugada, teve a notícia do que aconteceu. Eu estava dormindo, aí acordei com o interfone ligando. Aí eu até assustei, falei, uma hora dessa, 2 horas da manhã, o interfone ligando. Aí eu vim à cozinha e entendi, era uma senhora dizendo que tinha acontecido, né, uma colisão aqui com o carro. Aí perguntou se era meu, eu falei, realmente é meu. Aí quando eu desci que vi aqui, mas quando eu cheguei aqui não tinha mais ninguém, só estavam os policiais. A moto já tinha saído do local, né, e eles já estavam dentro da ambulância, já saindo para o hospital. Eu não cheguei nem a ver quem é. A traseira do veículo ficou bem avariada pelo impacto da colisão. Prejuízo estimado em R$5 mil no mínimo. O casal foi socorrido para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha, e não temos informações sobre o estado de saúde. Já na rua, moradores pedem ajuda à prefeitura para evitar novos acidentes. Dá um alerta aos órgãos públicos a respeito da rua aqui,
está sendo colocado, lombadas ali, lombadas aqui, porque diversamente acontece os carros correndo aqui, descendo esse morro aqui, e como tem a criança brincando aqui durante a semana, né, e fica um negócio assim, gera uma insegurança aqui para nós aqui de atropelamentos. Olha, o motociclista disse à polícia que pegou a moto emprestada de um cliente na oficina dele. Ele permanecerá sob escolta policial até receber alta. Em relação ao pedido dos moradores, a prefeitura disse que vai enviar uma equipe ao local para estudar a possibilidade de instalar uma nova sinalização na via. Disse ainda que a Guarda Municipal vai intensificar a fiscalização para inibir as infrações no trânsito. Olha, o TN1 faz um alerta nas estradas. A Polícia Rodoviária Federal chama atenção para os acidentes nas rodovias capixabas. Ontem foi um dia marcado por essa violência nas estradas. Teve morte na Serra. Pois é, o repórter Luciano Rosetti conversa ao vivo com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal. Olá, Luciano, bom dia para vocês. Bom dia, Jorge, Bruno, amigo do TN. Olha só, gravem bem esse número que eu vou passar para vocês agora. 2.167. 2.167 é o número de acidentes nas estradas federais que cortam o Espírito Santo só nesse ano de 2020. E para debater esses acidentes graves, esses números gravíssimos também, eu estou aqui junto com o inspetor Valdo, da Polícia Rodoviária Federal. Inspetor, o que está causando tantos acidentes graves assim? Bom dia. Bom dia a todos. Esse ano de 2020, né, não obstante, né, a questão da pandemia, em que te percebeu, principalmente nos meses iniciais, março, abril e maio, uma diminuição no fluxo de veículos em circulação, os números ainda se revelam altos e preocupantes, né? Houve uma diminuição nesses meses do fluxo de veículos, mas não da imprudência e da maneira irresponsável como muitos condutores ainda guiam seus veículos. Olha só, infelizmente, né, Bruna, Jorge, amigo do TN, nós temos mais números graves que refletem a imprudência. Olha só, são mais de 2.500 feridos e 105 acidentes com mortes. É o reflexo dessa imprudência que o senhor falou agora há pouco, né? Exatamente, né, o excesso de velocidade, as ultrapassagens, né, proibidas, né, em que os veículos têm que ir na contramão de direção e retornar a mão de direção, em razão da maioria das nossas rodovias não serem duplicadas, né, são fatores, além da falta de atenção, desobediência à sinalização, acabam sendo fatores preponderantes, quer dizer, a ação do condutor, que levam à ocorrência desses acidentes graves, não raro, com mortes. Olha só, infelizmente, né, na tarde de ontem, um motorista de 27 anos acabou morrendo na BR-101 na Serra. Ele foi fazer uma ultrapassagem e acabou batendo de frente com uma carreta. Esses detalhes estão na reportagem de Yuri Demuner. Vamos ver. Já era mais de 7 horas da noite quando familiares de Michel de Souza Gomes foram ao Departamento Médico Legal de Vitória para fazer o reconhecimento do corpo da vítima. O motorista de 27 anos morreu na tarde desta terça-feira, quando o carro em que ele estava bateu de frente com uma carreta na BR-101 na Serra. Michel estava sozinho no carro, não resistiu ao forte impacto e morreu na hora. Michel, que morava em Cariacica, trabalhava em uma empresa de construção e refrigeração na cidade de Ibiraçu. De acordo com a família, ele retornava para a empresa depois de fazer um serviço aqui na Grande Vitória, quando acabou se envolvendo no acidente. Eu cheguei do sítio ontem, era meio-dia. Aí fiquei o resto do dia com eles. 9 horas da noite ele subiu, foi dormir, que ele mora na minha casa, em cima da minha casa, e eu fui dormir. Hoje ele foi trabalhar e eu fiquei em casa. Aí meio-dia eles me falaram comigo que tinha acontecido um acidente. Dona Ana Maria, de 72 anos, era a avó de Michel. A idosa, que se manteve forte mesmo com a triste perda, conta que tinha muito orgulho do neto. Rapaz muito forte, muito trabalhador, muito honesto. O acidente foi na altura do quilômetro 249, no bairro Belvedere, na Serra. Na carreta estavam o motorista e o ajudante. O ajudante teve ferimentos leves. Parte da carga de granito que ficou espalhada na pista e a carreta tombada interditaram a rodovia por cerca de 4 horas. A vítima fatal deixa 2 filhos e esposa. Eu espero ajudar a esposa dele a criar os filhos dele, porque justiça, a gente não pode pedir justiça por isso, porque não foi ninguém que matou ele, foi um acidente.
Pois é, que pena, né? Que situação. A gente acabou de ver na reportagem do Yuri a morte daquele motorista de 27 anos. Claro que a morte, inspetor, é a consequência mais grave. Mas um acidente dessa magnitude gera outras consequências também, né? Exatamente, né? Esse final de semana, em específico, o início dessa semana, né? O final da última, início dessa, nós registramos 4, 5 ocorrências envolvendo veículos de carga. E toda vez que um veículo de carga está envolvido num acidente, as consequências costumam ser graves. Como você bem frisou, a violência da colisão, quando é um veículo de passeio ou uma motocicleta, em que nós temos feridos graves e também a morte, né, que é o que tenta se evitar. Mas, em razão do acidente, normalmente tem o que? Obstrução de pista. Aconteceu nesse final de semana e nesse de ontem especificamente, esse tombamento e a pista ficar 4, 5 horas fechada, acaba sendo uma consequência grave, vamos dizer assim. Os veículos ficam, veículos de emergência, tem que mudar a rota ou ficar aguardando. Então, uma dor de cabeça é um problema que atinge a muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, todo acidente que nós temos um veículo, um caminhão envolvido, as consequências normalmente são graves, tanto para a incolumidade das pessoas envolvidas, como também para a fluidez do trânsito devido a essas obstruções, esses fechamentos totais de pista que normalmente ocorrem. Agora, e a questão das fiscalizações, inspetor? Como é que está isso? Olha, a fiscalização da ação do condutor, ela vale não só para os veículos de passeio, como também para os veículos maiores, né, para os caminhões. Então toda a ação do condutor, como excesso de velocidade, ultrapassagem, todos são fiscalizados. Não há uma predominância de fiscalização para certo tipo de veículo. Todos são contemplados, vamos dizer assim, com a fiscalização. A gente tem trabalhado, mas é sempre necessário reafirmar a importância da colaboração dos motoristas, que a TRF não consegue estar em todo lugar. Então os condutores têm que estar observando essa premissa maior de preservação da vida, da vida e a do outro. Como fazendo isso? Obedecendo os limites de velocidade, ultrapassando somente em locais permitidos e que, obviamente, não venha um veículo em sentido contrário para que ela seja feita com segurança. É claro que a cada quilômetro que está sendo duplicado, nós minoramos a possibilidade desse tipo de colisão frontal, igual aconteceu ontem, né, nesse acidente. Então, cada quilômetro duplicado é uma possibilidade menor de uma colisão frontal e certamente vidas serão preservadas. Não, falou tudo agora. A gente agradece ao inspetor Valdo, inspetor da Polícia Rodoviária Federal. Fica aí a mensagem de prudência, né, Bruna, George, para todos os motoristas, todos os condutores em geral, moto, carro de passeio, ônibus, caminhões, enfim. Vamos prestar atenção porque a época de final de ano está chegando. Muita gente vai pegar a estrada, vai viajar, é festa para todo mundo. Então é melhor prestar atenção e ser prudente, né? Volto com vocês, Bruna e George. Valeu, Luciano. Obrigado pelas informações, obrigado ao inspetor. Exatamente, né, Bruno? Depende aí também do motorista. Com certeza. Gente, vamos dar um pouquinho de assunto. Foi encontrado ontem à noite o corpo do guarda-vidas que desapareceu ao entrar no mar da praia de Itaparica, em Vila Velha. O desaparecimento foi no último sábado, quando ele fazia um treinamento de rotina. As causas da morte serão apuradas. O corpo de Max de Jesus Oliveira foi encontrado a poucos metros do local de onde ele trabalhava, na praia de Itaparica, em Vila Velha. O salva-vidas de 33 anos estava desaparecido desde a manhã do último sábado. Amigos de profissão foram os primeiros a reconhecer o corpo de Max depois que ele foi encontrado. Familiares tinham encerrado as buscas do dia pouco tempo antes do corpo aparecer. O pior de tudo é você não saber para onde vai, não ter rota, não saber de onde para onde. E foi onde a gente estava indo, sem traçar nenhum plano, e ia para lugar nenhum. Isso que era o mais constrangedor e, graças a Deus, hoje veio à tona. Era de se esperar, porque pelo tempo que já tinha se passado, a gente esperava isso. Queríamos que tivesse com vida. Lógico que tem a dor, mas o Senhor conforta em todo o tempo, graças a Deus. Era por volta de 7h20 da noite quando o corpo do salva-vidas foi visto boiando no mar. Pessoas que faziam atividades físicas aqui na praia resgataram o corpo de Max da água e acionaram a polícia. Câmeras registraram quando Max entrou no mar pela última vez. De acordo com a Guarda Municipal, o salva-vidas estaria fazendo um treinamento de rotina no momento em que desapareceu. Os guarda-vidas, eles têm, pela atividade peculiar, eles têm uma rotina de atividade física, de natação, corrida. E a informação inicial, apurada, é que este foi fazer a sua atividade física no sábado pela manhã, quando assumiu o posto. Então, é como eu falei, agora a Polícia Civil vai apurar
juntamente com o laudo do cadavérico agora, para saber as circunstâncias dos fatos. Depois de quase 72 horas, a angústia de não encontrar o corpo de um familiar chegou ao fim para a esposa que ficou grávida, para amigos e familiares. Muito querido, tanto na Bahia quanto aqui no Espírito Santo. Cara, muito querido, sem palavras, tanto em casa, um exemplo de filho, quanto na rua, graças a Deus. Triste demais, né? Segundo a Polícia Civil, o corpo do guarda-vida permanece no Departamento Médico Legal para ser liberado pelos familiares. Assaltos violentos com coronhadas, tapas e arma apontada para a cabeça viraram rotina na região de Maruípe, Bruna. Isso mesmo. Há uma semana, um carro preto tem parado na frente de veículos ou pedestres. Os bandidos descem com armas em punho e começa então o ataque às vítimas. O vídeo mostra o momento do assalto. O motoboy chega para fazer uma entrega e rapidamente é encurralado por um carro preto. 3 criminosos descem do carro, estão armados. O motoboy é obrigado a tirar a mochila com as entregas das costas. Os criminosos jogam ela no chão, levam o celular, carteira e até os lanches que o motoboy estava entregando. O assalto foi em Fradinhos, em Vitória. No bairro vizinho, em Santa Cecília, esta autônoma também foi alvo dos criminosos no mesmo carro preto. Foi nesta rua. Ela chegava em casa a pé, acompanhada por um casal de amigos que estava de carro, quando os criminosos fecharam o veículo e anunciaram o assalto. No que ela parou praticamente em frente à minha casa, ele ultrapassou e já fechou o carro dela. No que ele fechou, já desceram 3 homens armados. De uma forma assim, muito agressiva. Logo depois do crime, a moradora chamou a polícia, mas infelizmente o pedido de socorro foi em vão. Esperou mais de 4 horas e ninguém apareceu. 21h32, se eu não me engano, nós acionamos a polícia, né? Foi quando tudo acabou, só que não apareceram. A série de assaltos cometidos pelos criminosos em um carro preto começou na última quinta-feira, nos bairros Fradinhos, Santa Cecília e também em Jucutuquara. Os criminosos, sempre no carro preto, fizeram pelo menos 4 assaltos em um intervalo de 3 dias. Os moradores estão assustados com a violência e preocupados com a falta de segurança. Antes passava um carro, por uma época passava realmente um carro da polícia, às vezes na rua, fazia esse monitoramento. Mas de um tempo para cá não faz mais. Quem sempre morou em uma região considerada tranquila, hoje tem que viver com o portão trancado e as cortinas fechadas. E se tivesse acontecido alguma coisa pior, será que apareceriam? Tem que acontecer alguma coisa pior para a gente ter essa segurança? Olha, apesar dos relatos de violência, a Polícia Militar informou que neste mês de novembro não há registro de acionamento para nenhuma ocorrência de crime no bairro Santa Cecília. Em Fradinhos, há somente 2 registros, um de roubo de veículo e outro de furto à residência. Em Jucutuquara, um acionamento de furto de veículo. Sendo assim, a PM reforça a importância da população acionar a viatura em casos de crimes em andamento ou suspeitos. E, claro, ressalta a importância da vítima registrar o boletim de ocorrência na delegacia. Agora a gente fala dos transtornos causados pelo lixo acumulado nas ruas de vários bairros da Grande Vitória. Olha só a montoeira de entulho acumulado nessa esquina. O problema se repete em várias regiões e até no interior do estado. A situação é reflexo da paralisação de motoristas dos caminhões de coleta. O movimento chegou a ser suspenso, mas foi retomado ontem, depois que os trabalhadores recusaram a proposta das empresas apresentada na última Assembleia. A categoria reivindica principalmente reajuste salarial. O sindicato que representa os empresários disse que aguarda a decisão da Justiça. Considera o movimento ilegal, já que os motoristas descumprem a liminar que determina a manutenção de 70% das atividades. As prefeituras afirmam que estão tentando agilizar as negociações e buscam alternativas para reduzir os transtornos. Pedem até que, na medida do possível, moradores evitem colocar lixo na rua. Gente, continua internada a criança de 8 anos baleada no pé, no bairro Jesus de Nazaré, em Vitória. O revólver, segundo familiares, teria sido encontrado na rua por um menino de 8 anos. Ele levou o objeto para casa e, durante uma brincadeira,
A arma teria disparado sozinha, atingindo a irmã. O fato aconteceu na tarde de segunda-feira no bairro Jesus de Nazaré, em Vitória. A criança de 8 anos de idade foi socorrida pela mãe para o pronto-socorro do Hospital Infantil, que funciona no HPM, em Bento Ferreira. A menina foi atingida na perna pelo próprio irmão, uma outra criança de 11 anos de idade. De acordo com o relato feito pela mãe aos policiais que ontem vieram aqui atender a socorrência, o disparo que atingiu a criança, a filha dela, de 8 anos de idade, teria sido efetuado pelo irmão mais velho, de 11, que estava brigando com um outro irmãozinho dele. A mãe ainda teria comentado que a arma que a criança estava usando teria sido encontrada num terreno baldio que fica ao lado da residência. E mais, ainda de acordo com a mãe, após efetuar o disparo que acertou a menina, a criança de 11 anos teria saído de dentro de casa apavorada, levando a arma. A criança ainda estaria internada no hospital e o caso, mesmo sendo considerado pela família um acidente, segue sob investigação. Olha, vamos chamar a repórter Vanessa Calmon, que traz outras informações sobre esse caso, uma arma nas mãos de uma criança, hein? Pois é, muito triste. A Vanessa vai falar também sobre a covardia contra os animais. As imagens que chegam de Linhares são chocantes. Um gato foi furado por um vergalhão. Vanessa, boa tarde para você. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Jorge, a todos que acompanham o Tribuna Notícias, primeira edição. Pois é, falando então primeiro sobre esse caso da menina que acabou baleada, essa arma, né, que estava na mão de crianças. Bom, essa menina, ela segue internada no Hospital Infantil de Vitória. O estado de saúde dela é estável e até então ela não precisará passar por uma cirurgia. Esse caso segue sob investigação da Polícia Civil. Inicialmente, ele foi registrado como tentativa de homicídio, mas de acordo com a Polícia Civil, outras informações não serão passadas nesse momento para não atrapalhar as investigações. E agora sim, gente, eu falo então sobre esse caso que causa muita indignação. São imagens realmente fortes que foram registradas por uma protetora de animais que encontrou um gato lá no bairro Laguna, em Linhares. Ele estava preso em uma armadilha que teria sido feita por um morador. Ele estava todo perfurado de vergalhões, gente. Realmente uma situação que causa muita indignação. A polícia já foi acionada e também a CPI dos maus tratos a animais e todos estão à procura desse morador que ainda não foi localizado. A protetora de animais que resgatou esse gato, ela registrou o momento do resgate. Vamos ver no vídeo. Olha só isso aqui, gente. O gato tá vivo, sofrendo. O cara armou uma armadilha. O gato tá vivo, cara. Ele foi todo espetado vivo. Aqui no Jardim Laguna, perto da minha casa. Olha só isso, pelo amor de Deus. O gato tá todo espetado, cara. Com vergalhão, isso não tem lógica. Olha aqui, a gente tá tentando salvar o bichinho. Mas só que tem aqui já tudo preparado, ó, o facão para matar o bichinho. E tá aqui os vergalhão, ó, que ele tava usando, que espetou o gato inteirinho a noite inteira. Nossa, gente, inclusive escutar, né, os gritos do animal causa na gente um sentimento muito ruim, assim, é realmente uma situação que causa muita indignação. Bom, esse gato, ele foi então resgatado pela protetora de animais, foi levado a uma clínica e o estado dele é grave. Agora, só para reforçar, gente, esse vídeo ele foi gravado por essa protetora de animais, é ela quem narra as imagens, mas o homem que aparece nas imagens não é o suposto agressor. O homem que aparece nas imagens, ele é amigo da protetora de animais, ele também foi até o local, então, para resgatar esse animal. Bom, depois que esse caso teve grande repercussão nas redes sociais com esse vídeo que foi postado pela protetora de animais, a CPI dos maus tratos, né, chegou ao conhecimento da CPI dos maus tratos esse caso. E a deputada Janete de Sá, então, pediu apoio da polícia para encontrar esse suspeito. A Janete de Sá conversou com a gente. Vamos ver o que a deputada falou. Nós estamos chocados e estarrecidos
com as imagens que chegaram. A CPI que investiga maus-tratos dos animais no Espírito Santo, de um gatinho com muita dor, agonizando, porque ele foi pego numa armadilha e todo perfurado com vergalhões. Nós já entramos em contato com o delegado da região, Leonardo Malacarne, com o delegado Fabrício, que é responsável por Linhares. Estou tentando contato com o prefeito Guerino para poder nós estarmos achando este servidor para que ele seja preso em flagrante, porque este caso de maltratos contra este gato, ele cabe pena de 2 a 5 anos, conforme a legislação em vigor, sancionada recentemente. Nós não vamos descansar enquanto nós não pegarmos este criminoso, cruel e covarde. É isso, gente. A polícia já instaurou um inquérito e testemunhas serão ouvidas ainda hoje. Eu volto com vocês aí no estúdio, Bruna e George. Valeu, Vanessa. Obrigado pelas informações. Crueldade sem limite. Imagem isso, fortíssima, né? Muito triste. Não, que seja investigado e descobrir. Quem tiver informação aí, é só ligar para o Disque Denúncia 181. Né? É impossível ver uma imagem dessa, que isso, né, continue acontecendo até hoje. Que essa pessoa seja encontrada e punida, né? Olha a pandemia do coronavírus no Espírito Santo. Em Colatina, noroeste do estado, uma médica morreu vítima do coronavírus. Lucimar Maria Silva Padilha, de 63 anos, não resistiu às complicações relacionadas à Covid-19. Ela estava internada há uma semana no hospital do município. Lucimar era médica do trabalho e atuava há 12 anos como auditora do setor administrativo do Grupo São Bernardo Saúde. Ela não fazia atendimento de pacientes em hospitais, mas ela participou da criação do protocolo de tratamento usado na empresa. Pelo painel atual da Covid, né, Bruna? Já são quase 20 mil profissionais de saúde infectados pelo novo coronavírus no estado. 44 morreram vítimas da doença. Muito triste. A gente aproveita para atualizar os dados da pandemia aqui no Espírito Santo. Em 24 horas foram registradas 21 mortes e mais de 1.300 novos casos aqui no estado. Nós temos 179.517 casos confirmados. 166.193 pessoas já foram consideradas curadas da doença aqui no Espírito Santo. Mais de 4.000 pacientes perderam a vida. E um dado alarmante agora, George, o estado ultrapassou a marca dos 50% dos leitos de UTI para a Covid-19 ocupados. Caso essa ocupação continue a subir até o fim de semana, o mapa de risco pode mudar, levando mais cidades capixabas ao risco moderado para o contágio do coronavírus. É para a gente ficar atento aí, não é para brincar com a doença, né? E olha, a Rede Tribuna promove 2 webinários gratuitos nesta semana. Um deles é daqui a pouquinho. O ortopedista e traumatologista especializado em cirurgia da coluna, Dr. Tanguy Frisso, vai falar sobre a saúde física e mental. Como será a nova realidade das famílias? E não para por aí não, sexta-feira tem mais, não é? É isso mesmo, a gente te faz a pergunta, para onde vamos? Estamos prontos para o fim do dinheiro de papel? O Pix e as mudanças na forma de realizar transações financeiras. Esse tema será assunto para Alexandre Casassi, superintendente operacional do Cicobi Central do Espírito Santo. Para participar das palestras gratuitas, é só fazer inscrição no site tribunaonline.com.br. Fica aí o convite. Isso aí. E olha só, nós vamos para onde agora, porque teve operação em um condomínio no bairro Taboazeira, em Vitória. Policiais deixaram o local com vários eletrônicos. Suspeitos também foram levados para a delegacia. É isso mesmo. Segundo a Polícia Civil, a operação é sigilosa, mas o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Na tarde de ontem, uma equipe de policiais do Departamento de Narcóticos, DENARC, esteve neste conjunto do bairro Taboazeira, em Vitória. Policiais entraram em várias unidades e de lá saíram levando diversos materiais, inclusive eletrônicos. Os policiais também detiveram algumas pessoas. Nós entramos em contato com a Polícia Civil e também com o DENARC para saber do que se tratava essa operação dessa vez. Mas fomos informados que ela ainda está em andamento e segue em sigilo. Por isso, nenhuma informação seria repassada à imprensa. Os predinhos, como são conhecidos na região, são focos de operações da polícia de vez em quando. Uma delas foi em agosto, onde a Delegacia Patrimonial recolheu um farto material nesses prédios e até um colete balístico.
Em outra ocasião, a Polícia Militar fez operação saturação, usando drones para monitorar o entorno. Os predinhos são alvo devido à concentração de tráfico na região. Eleições 2020, seguimos com a série de entrevistas com os candidatos que chegaram ao segundo turno e disputam seu voto. Hoje é a vez do eleitor de Vila Velha conhecer as propostas dos candidatos Arnaldinho Borgo, do Podemos, e Max Filho, do PSDB. Acompanhe as entrevistas ao vivo. Essa é uma boa oportunidade para você decidir quem tem o projeto de governo que pode ser o melhor para a sua cidade. Pois é, nós abrimos a conversa com Arnaldinho Borgo, lembrando que a ordem das entrevistas foi decidida por sorteio na presença dos representantes dos candidatos. Eu peço ao senhor Arnaldinho, e o mesmo pedido será feito a Max Filho, que mantenha o debate no campo das ideias, sem ofensas ao opositor. Muito boa tarde para você, candidato, seja bem-vindo ao TN1. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Jorge. Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é. Candidato, o senhor fala muito de meritocracia no serviço público durante a sua campanha. Em 2019, Vila Velha teve o maior número de servidores comissionados nas prefeituras da Grande Vitória, 885. Como que o senhor pretende lidar com isso? Olha, Bruna, esse número é bem maior do que 800. Vila Velha já bateu mais de 1.100 comissionados, tendo um rombo nas contas públicas de aproximadamente 5 milhões de reais mês. A gente acredita que os comissionados podem diminuir e colocar comissionados com meritocracia para que os serviços de fato possam funcionar e serem entregues à nossa população. Candidato, entre os tópicos de ação de governo, do seu projeto, o senhor disse que vai fazer a manutenção das estações de bombeamento e com portas existentes e novas ações de bombeamento. A pergunta que eu faço é possível resolver de vez o problema dos alagamentos em Vila Velha? Eu acredito, George, que com uma equipe técnica qualificada, você fazendo a manutenção preventiva das estações de bombeamento, que são 3, você fazendo a manutenção preventiva da limpeza da rede pluvial, das galerias, dos córregos, do desassoreamento dos córregos e dos canais, a gente vai conseguir minimizar e enfrentar o alagamento. A gente precisa de uma equipe técnica qualificada. Nós estamos há 4 anos sem construir nenhuma estação de bombeamento em Vila Velha. Nós temos agora disponível mais de 250 milhões de reais, que é do governo do estado, junto com o governo federal, para macro-drenagem em Vila Velha, para a construção de mais 9 estações de bombeamento na grande Cobilândia e no restante de Vila Velha. Mas quando a gente fala de alagamento, nós também temos outras preocupações. Exemplo, na Grande Terra Vermelha. A Grande Terra Vermelha existe um córrego chamado Canal do Congo. Na realidade não é córrego, é Canal do Congo, que tem 4 anos, que tem mais de 60 milhões em conta e infelizmente não colocaram uma pedra dentro dele. Está parada essa obra com dinheiro em caixa disponível. E essa obra vai ajudar a minimizar, que dirá acabar com os alagamentos da Grande Terra Vermelha, que tem sofrido muito nos últimos anos. Candidato, um levantamento feito pela Secretaria de Direitos Humanos do Estado mostrou que no ano passado, Vila Velha foi o 4º município com o maior número de ocorrências contra a Lei Maria da Penha. Foram 906 ocorrências. Qual o seu projeto para as mulheres em situação de vulnerabilidade no município, no contexto da violência doméstica? Nós somos autores do botão do pânico para as mulheres em violência doméstica em Vila Velha, que infelizmente o atual prefeito não retirou ele do papel. Nós queremos colocar a Guarda Municipal, colocar o botão do pânico para funcionar em parceria com a Justiça do Estado, para que essas mulheres em violência doméstica possam ter a oportunidade de acionar esse botão e a Guarda Municipal se fazer presente e prender o seu agressor. Também nós temos outros projetos de lei, como a Mulheres Guerreiras, no qual a gente capacita essas mulheres que foram vítimas de violência doméstica para que elas possam ter independência financeira e ter condições de seguir a vida sem depender dos seus maridos. Candidato Arnaldinho Borgo, de acordo com o IPEA, a chance de uma pessoa negra morrer de forma violenta no Brasil é 2,7 maior que uma pessoa não negra. Que políticas públicas o senhor tem em relação à consciência racial e pretende implementar no seu governo? A gente fala de educação.
Nós acreditamos que a educação transforma, a educação liberta, principalmente para as questões raciais também. A gente tem preparado um projeto, planejamos um projeto que se chama Oportunidades. Esse projeto Oportunidades vai dar condições para que pessoas em vulnerabilidade social tenham condições de ter uma profissão e se inserir no mercado de trabalho e trabalhar a consciência na nossa cidade. Candidato, são muitos projetos e eu gostaria de saber do senhor como o senhor pretende lidar com a baixa arrecadação do município. Bruna, Vila Velha hoje está alcançando o que foi planejado no seu orçamento. Provavelmente Vila Velha terá superávit, ou seja, provavelmente tem um orçamento maior do que o planejado. A gente sabe que estamos em pandemia, nós pretendemos de fato aumentar a nossa arrecadação, desburocratizando o serviço público, fazendo atualizações de leis que emperram o crescimento e o desenvolvimento do empreendedorismo dentro da cidade. A gente pretende estruturar o Polo Moda Glória, que hoje pede socorro, estruturar o Polo de Santo Inês, estruturar o Polo de Novo México, para que a gente possa alavancar e incentivar novos empreendimentos. E também está no nosso planejamento fazer parcerias público-privadas para desenvolver bairros empresariais, bairros industriais e também bairros logísticos na nossa cidade, incentivando novos empregos, incentivando novos empreendimentos, gerando novos empregos e renda para a nossa população. Agora, de que forma então atrair essas empresas para Vila Velha, candidato, já que a gente viu aí várias empresas que saíram do município nos últimos anos? Em Vila Velha nós acabamos de perder a Tangará Foods, que foi para Minas Gerais deixando mais de 2.000 empregos diretos. Nós perdemos também a BR Foods. Perdemos também a Perfil Laminados, perdemos a Alcobaça, a Escribo, o Grupo Petrópolis e tantas outras empresas que saíram por conta da burocracia. Em Vila Velha, ao invés da administração criar facilidade, dar condições de se investir, a administração persegue, tem dificuldade. Os empresários em Vila Velha têm dificuldade de emitir uma licença, um alvará de funcionamento. Com isso, a empresa não tem a segurança jurídica e vai investir em outra cidade que dá essas condições. E nós vamos fazer tudo diferente. Criar uma nova cultura organizacional, com tecnologia e com inovação, para ser uma cidade atrativa para essas empresas. Candidato, hoje a realidade da educação de Vila Velha preocupa, principalmente no quesito de escolas sucateadas. É um grande problema, nós recebemos uma pergunta de um amigo do TN sobre isso. Como o senhor pretende lidar com isso no seu mandato, caso seja eleito? Infelizmente, a grande maioria das escolas da cidade de Vila Velha estão todas sucateadas. Nós perdemos uma oportunidade ímpar. Quando eu falo nós, eu falo a atual administração. Nesse período de pandemia, que os alunos não estão nas escolas, fazer a reforma de todas essas escolas. Em Vila Velha, nós temos crianças que estudam ainda em containers, sem ar-condicionado e passam mal constantemente. A cidade de Vila Velha tem 5.000 crianças que não conseguem vaga em creche. O nosso desafio é chegar no dia 1º de janeiro, fazer um levantamento e fazer a reforma de todas essas escolas, para que a gente possa acolher todas as nossas crianças e os nossos jovens. Capacitar o profissional que faz educação e também valorizá-los, para ter um projeto pedagógico muito forte, para que as nossas crianças não saiam analfabetos funcionais e elas tenham a oportunidade de ser alguém na vida. O senhor fala, no mesmo tema em educação, hoje as escolas de Vila Velha são de gestão democrática. A pergunta é, o senhor vai manter a gestão democrática, né, o voto direto para diretores? E sobre a ampliação da oferta de ensino integral, o senhor diz também em bairros de maior vulnerabilidade. Quais seriam esses bairros? Como o senhor entende vulnerabilidade social? Essas duas questões. Vamos lá. A gente, em Vila Velha, pretende construir novas creches em área de vulnerabilidade social, creches em tempo integral, porque nós acreditamos que essas famílias que precisam deixar o seu filho um dia inteiro dentro de casa para conseguir um trabalho, para conseguir trabalhar, e hoje elas não têm oportunidade. A cidade de Vila Velha, pelo último levantamento do Instituto Jones dos Santos Neves, 30% da cidade está em vulnerabilidade social. Hoje, pela lei de abarramento, Vila Velha tem 98 bairros e foi diagnosticado 28 bairros em vulnerabilidade. Bairros que as pessoas recebem menos, a família recebe menos de um salário mínimo. E sobre a gestão democrática, o senhor pretende manter nas escolas? Vai ser mantidas as eleições para diretores, acreditamos na democracia, não acreditamos em quem indica, e sim na democracia. É dessa forma que vamos construir uma educação forte na cidade.
Candidatos, furtos, vandalismos, depredações custam aos cofres públicos de Vila Velha hoje mais de R$300 mil de prejuízo. Crimes que muitas vezes são cometidos por usuários de drogas. Em 2015, o senhor foi eleito aí secretário de Assistência Social. Eu gostaria de saber qual o seu projeto para essa realidade de Vila Velha. São muitos usuários de drogas no município. O problema de usuário de droga, não, além de ser um problema social, é um problema de saúde. Né? A gente precisa focar que precisa estar presente o consultório na rua, equipes do consultório na rua para fazer a abordagem a esses usuários, que é vulgarmente chamado como craqueiros, não só em Vila Velha como em qualquer outro lugar. Nós temos um alto índice de pessoas em situação de rua na nossa cidade. Quando eu fui secretário de Assistência Social, era o menor nível, o menor número de pessoas em situação de rua da última década em Vila Velha. Nós colocamos para funcionar o Centro Pop. Na época, foi o único município que tinha um centro de população de rua funcionando perfeitamente, com todas as equipes técnicas trabalhando. Também o albergue funcionava, o abrigo funcionava e a abordagem social fazia o convencimento dessas pessoas de rua a voltar ao seio familiar, com fortalecimento de vínculo familiar. E é dessa forma, colocando a política de assistência social para funcionar, que nós vamos tentar diminuir o número de pessoas em situação de rua e também diminuindo o número de craqueiros, o número de usuários de drogas. Falando em saúde, candidato, o senhor promete um plano de sistema online e também a implantação de dentistas nas unidades de saúde? Exatamente. Em Vila Velha é a cidade que a saúde só tem cobertura de 22% da população. Só tem 39 equipes de estratégia da família e o número ideal seria mais de 123 equipes de estratégia de família. A cidade de Vila Velha perde aproximadamente de 20 a 25 milhões de reais porque não tem o número de equipe da família completa. Para quem está nos assistindo, a saúde de Vila Velha ela é financiada e cofinanciada pelo governo federal. E o município de Vila Velha não tem 125 equipes de estratégia de família por falta de competência técnica, por falta de energia, por falta de vontade de fazer. E nós vamos fazer. Nós vamos colocar 100% da cidade de Vila Velha com cobertura de estratégia da família e também da cobertura da saúde básica, da prevenção do problema. Candidato, a gente viu agora no TN um caso de maltrato aos animais. No seu plano de governo, o senhor tem projetos para o bem-estar animal no município. Gostaria que o senhor explicasse o que vai ser feito nesse assunto. Ok. Em Vila Velha nós temos uma zoonose que infelizmente está aquém para servir o nosso município. Nós pretendemos fazer convênios com as ONGs e os abrigos da cidade de Vila Velha para pegar os animais que estiverem em abandono, fazer feiras de adoções, colocar para instalar o hospital veterinário para oferecer consultas gratuitas para a nossa cidade. Vamos ter castrações para controlar a população de rua, dos animais de ruas em Vila Velha. A gente vai colocar uma equipe técnica nas zoonoses para acolher e colocar o bem-estar animal para funcionar em Vila Velha. Ô, candidato, e agora a gente tem pouco mais aí de 3 minutos. Eu vou fazer uma pergunta e depois deixar um tempo para o senhor, falar diretamente com seus eleitores. É sobre emprego. O que fazer para atrair empregos para a cidade? Eu falei no início aqui, Vila Velha é a cidade que tem um dos piores ambientes empresariais, por conta de algumas leis que não são atualizadas, que só podem ser feitas essas leis através da iniciativa da administração pública e não da Câmara de Vereadores. Então nós queremos atualizar essas leis que emperram o desenvolvimento de atração de novas empresas. Vamos desburocratizar a administração pública com uma nova cultura organizacional, com uma hierarquia e meritocracia, com uma equipe técnica qualificada, sem o toma lá da cá, sem a troca de favores e que fique claro, nós não fizemos acordo com nenhum político de Vila Velha para entregar a prefeitura, a secretaria ou qualquer outra coisa. Não tenho acordo com nenhum político. O meu acordo é com a população. A minha aliança é com o povo e continua sendo com o povo. Nós vamos desburocratizar, nós vamos dar incentivos para a instalação de novas empresas e novos empreendimentos, mas não vamos esquecer o micro e pequeno empresário que tem sofrido bastante em Vila Velha, porque são eles que geram emprego, geram renda para que a gente possa cuidar melhor da nossa gente. Candidato, o senhor tem agora cerca aí de 1h40 de tempo restante, é um espaço para você falar diretamente com o seu eleitor. Obrigado. A gente também tem proposta na cidade de Vila Velha para o turismo. A gente tem um monumento que é o Convento da Penha, que é o local que recebe o maior número de visitantes do estado do Espírito Santo. Mas em contrapartida nós temos um Parque da Prainha,
que nós não podemos chamar nem de parque. Não temos um banco para sentar lá. Nós temos 36 quilômetros de orla, mas infelizmente a gente pega o exemplo da Ponta da Fruta, nós não temos uma pavimentação, não temos um calçadão, não temos iluminação pública, não temos rede de esgoto. Como que nós vamos atrair o turista dessa forma? Então a nossa proposta é a gente estruturar a cidade, fazer feiras, exemplo, feiras de negócio, igual existe em outros municípios, Feira do Mármore, do Granito, para fazer atração de novos turistas na cidade de Vila Velha. Nós vamos organizar o trade turístico, conversando com os restaurantes, com os bares, com os hotéis, com as pousadas, com o taxista, com o frentista do posto de gasolina, para que a gente possa acolher todos os turistas. A gente acredita muito que uma das vocações de Vila Velha se chama turismo, e o turismo pode ser que alavanque agora, ano que vem, a nossa cidade. Vila Velha é uma cidade que pode ser o que ela quiser, mas ela só vai ser se ela for planejada. Nós planejamos Vila Velha. Planejamos Vila Velha para daqui 15 anos. Daqui a 15 anos, Vila Velha completará 500 anos. Qual cidade você deseja viver daqui a 15 anos? Qual cidade você quer deixar de legado para os seus filhos, para os seus netos daqui a 15 anos? E eu convido a cada um de vocês a entrarem na nossa rede social, no nosso site arnaldinhoborgo.com e verificar todas as nossas propostas, todo o nosso plano de governo. Dessa forma você vai conseguir tirar conclusão. E eu já quero aqui, de fato, pedir o seu voto para o 19, Arnaldinho Borgo, prefeito. Obrigado, candidato. Obrigada pela participação. E olha, você aí de casa, continue com a gente. A seguir, você confere a entrevista com o candidato Max Filho. A gente já volta. Voltamos com as entrevistas para promover nesse segundo turno as eleições 2020. Hoje recebemos os candidatos à Prefeitura de Vila Velha. No bloco anterior, você conheceu as propostas do candidato Arnaldinho Borgo, do Podemos. Agora é a vez do eleitor de Vila Velha acompanhar a entrevista ao vivo com Max Filho, do PSDB, e conhecer o programa de governo apresentado nesta campanha. Nós pedimos ao senhor Max Filho que mantenha o debate no campo das ideias, sem ofensas, para fortalecermos o processo democrático. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao TN1, candidato. Boa tarde, Bruna, George, a todos. Candidato, está chovendo agora. E a minha primeira pergunta para você é que a Grande Terra Vermelha na região 5 tem sofrido também com os alagamentos. Em relação ao Canal do Congo, quando fica pronto? Olha, ali tem algumas situações. A primeira, que a Rodovia do Sol, quando foi duplicada no governo lá atrás, em 98, ela não fez o licenciamento ambiental e as galerias que passam embaixo da rodovia, elas estão no nível superior ao desejado. Então, para que as galerias sejam ocupadas totalmente pelas águas, tem que alagar toda a região para trás. As obras de macro-drenagem do Canal do Congo foi um projeto elaborado pela nossa administração anterior, contratado pelo meu sucessor, e que nós temos dado sequência a essas obras tão importantes do Canal do Congo. Recursos federais, são obras, assim, recursos federais, nível de exigência é muito grande e requer experiência para poder garantir a execução dessas obras. Eu elaborei o projeto lá atrás, voltei a ser prefeito em 2017 e tenho dado sequência a esse importante projeto para a região 5 da Grande Terra Vermelha, mas há um gargalo chamado Rodovia do Sol. Quer dizer, é difícil prometer então, candidato, por 4 anos ou que sejam 8 anos, uma solução aí para os alagamentos em Vila Velha? Olha, eu quando fui prefeito, contratei no último ano do nosso primeiro mandato, em 2004, um financiamento de 27 milhões de reais. E executei cerca de 14 milhões no nosso segundo governo. Vieram meus sucessores e paralisaram essas obras. Voltei a ser prefeito, já não pude utilizar mais o recurso porque era um financiamento e o financiamento vencia no curso do atual mandato. Então, Vila Velha, ao interromper esse processo virtuoso que vinha executando essas obras de macro-drenagem, nós perdemos esse recurso. Hoje, o governo do Estado contratou mais de 300 milhões de reais e o Estado vai construir 10 novas estações de bombeamento, as novas EBAPs de Cobilândia e Marilândia já contratadas, a EBAP do Canal da Costa também já contratada,
E a expectativa do secretário Marco Vicente, do governador Renato Casagrande, é de contratar as 10 novas estações de bombeamento, mais os diques e as galerias que vão garantir que as águas cheguem com velocidade a essas estações de bombeamento, serão contratados todos ainda neste ano. O município de Vila Velha, e eu na condição de prefeito, assumiu o compromisso de executar, operar e manter todas essas estações de bombeamento, inclusive a que vai ficar em Cariacica, porque o Rio Marinho fica entre Vila Velha e Cariacica e a casa de máquinas dessa estação fica ali embaixo da segunda ponte, no viaduto que desce para Cariacica. Então, Vila Velha tem esse compromisso assumido com o governador Renato Casagrande e também com o governo federal. Candidato, nós recebemos uma pergunta de um telespectador. Ele gostaria de saber do senhor por que os módulos 24 horas da Guarda Municipal foram retirados do município e se há alguma previsão para que eles voltem a funcionar. Não, os módulos não foram retirados. Ainda temos diversos módulos, exemplo da Praça Duque de Caxias, que não tinha, passou a ter. Mas o fato é que nós temos aquelas coberturas que são de utilização compartilhada, seja pela Guarda Municipal, seja pela Polícia Militar. Importante garantir que neste atual mandato, o município de Vila Velha implantou um novo plano de cargos e salários da Guarda Municipal. Hoje a Guarda Municipal recebe mais do que a Polícia Militar. É verdade que o nosso efetivo é bem menor, então a gente, para oferecer segurança ao conjunto da sociedade, nós também não abrimos mão do papel tão importante que tem a Polícia Militar numa parceria com o município de Vila Velha. Então o município de Vila Velha tem investido na sua Guarda Municipal. A Guarda Municipal de Vila Velha é a mais preparada, a mais motivada, tem sido referência não apenas no Espírito Santo, mas a nível nacional. Então nós temos investido no fortalecimento da Guarda e na parceria com a Polícia Militar, a Polícia Civil, a partir do Gabinete de Gestão Integrada Municipal. Candidato, falando em educação, a gente vê que o índice de educação básica, o IDEB, só cresce em Vila Velha de 2011 a 2019. Porém, todos os índices estão abaixo da meta preconizada pelo MEC. Como o senhor avalia esse crescimento? Ainda assim é positivo? Falando ainda em educação, a gente fala de construção de escolas, mas não de reformas de escolas. Como o senhor alia essas duas questões? Olha, a educação tem sido forte no nosso trabalho. Quando eu fui prefeito a vez passada, Vila Velha estava acompanhando a meta. Eu deixei de ser prefeito, utilizaram a educação de forma politiqueira, eleitoreira, acabaram com a gestão democrática das escolas, começaram a nomear diretor na base de que vereador indica, e transformaram as escolas públicas em verdadeiros currais eleitorais, e isso ajudou a puxar para baixo a qualidade da educação. Caiu o IDEB de Vila Velha a partir do momento que eu saio da prefeitura, e quando retorno à prefeitura, trago de volta a gestão democrática, as escolas, a formação continuada do magistério, e aí Vila Velha começa a recuperar o IDEB. É verdade que a natureza não dá salto, estávamos muito longe da meta, mas Vila Velha começa a subir, recuperar esses indicadores, e nós alcançamos em 2019 o maior IDEB da década. E se compararmos Vila Velha com as demais redes municipais de ensino, com mais de 15 mil alunos, Vila Velha tem 53 mil alunos, nós temos o melhor IDEB de todo o estado do Espírito Santo. Então, um trabalho sério e dedicado. Nós estamos construindo 15 novas escolas, nós retiramos aqueles contratos emergenciais, porque as escolas que eu recebi do meu antecessor, elas eram mantidas tão somente com contrato emergencial, ou seja, contrato feito sem licitação, né? E contrato emergencial é só para apagar incêndio. Nós fizemos a contratação das empresas que dão manutenção nas escolas, mas as escolas, quando nós recebemos há 4 anos atrás, estavam em adiantado estado de sucateamento. As escolas estavam sucateadas. Vou dar um exemplo a vocês. A escola Cristiano Dias Lopes Filho, que eu construí lá atrás, no bairro São Conrado, construí com 10 salas de aula. Eu voltei a ser prefeito, estava com 14 salas de aula, porque meu antecessor e o seu governo, seus secretários, não projetaram e construíram nenhuma sala de aula em Vila Velha. Então, nós estamos correndo atrás desse prejuízo, desse tempo histórico que Vila Velha não ampliou. Como é que a escola cresceu lá em São Conrado? Fechando sala de aula, fechando sala de dança, fechando laboratório de informática, fechando biblioteca, sala multiuso. Então, os projetos pedagógicos também sofreram um prejuízo enorme.
E aí nós voltamos à construção de novas escolas e também dando conta de reformar as antigas escolas. Não é hora de arriscar. Minimamente, se der tudo certo, se trocar o prefeito, vai atrasar. Né? Se der certo. Se não der certo, pode ser que paralise muitas dessas iniciativas tão importantes. Nesse momento, a gente faz essa reflexão, importância de dar sequência a esse trabalho, essa trilha que já colocamos no ritmo certo em Vila Velha. Candidato, o CAGED do ano passado mostrou que Vila Velha, o município, gerou muitos empregos. Em contrapartida, grandes empresas saíram do município. Eu gostaria de saber do senhor por qual motivo essas empresas deixaram o município e qual o projeto do senhor para atrair grandes empresas de volta. Olha, pode ser que algumas tenham saído, mas outras vieram para Vila Velha. E esse saldo do CAGED é um dado científico, né? Contra os fatos não há argumentos. Você pode ouvir de um palpiteiro uma crítica fácil, em momento eleitoral, dizendo que essa ou aquela empresa saiu, mas outras vieram. Né? A patrocinadora do Flamengo ano passado, que é uma empresa que gerencia planos de saúde, veio para Vila Velha, gerando emprego e renda. Nós temos a Autoglass, que fez um investimento importante em Vila Velha, vai ampliar a empregabilidade na cidade. Vila Velha, a Autoglass vai ser a maior empregadora da cidade, privada da cidade. Então, esses dados do CAGED que você traz, Vila Velha foi a cidade que mais gerou emprego e renda em todo o estado do Espírito Santo. E isso não é opinião de candidato populista, são dados oficiais. Vale a pena checar e você traz essa informação importante. O que possibilitou Vila Velha a essa situação? Nós colocamos de pé um PDM, um Plano Diretor Municipal, apesar de uma banda podre na Câmara de Vila Velha, conseguimos colocar de pé o que os nossos antecessores não conseguiram. Então, nós estamos dando estabilidade institucional, estamos dando segurança jurídica para que o empresário possa investir em Vila Velha. Foi assim que nós contratamos na Bolsa de Valores de São Paulo a nossa primeira PPP da iluminação pública. Nós vamos fazer de Vila Velha a primeira cidade inteligente do Espírito Santo. Vitória tentou, não conseguiu. Vila Velha conseguiu. E isso por quê? Porque há um clima de segurança, de relacionamento idôneo entre o município e os empreendedores na cidade. Então, Vila Velha é uma cidade receptiva aos novos investimentos, porque são eles que geram emprego e renda e que desenvolvem a nossa cidade. Candidato, a gente está com pouco mais de 5 minutos, vou fazer uma pergunta sobre segurança. Nos últimos 5 anos, 711 assassinatos de acordo com o Instituto Johnny Santos Neves. Num dado que eu levantei aqui, metade desses assassinatos se concentraram sexta, sábado e domingo, e 35% sábado e domingo. Tem como traçar uma estratégia para diminuir esses números no município, sabendo que esses números acontecem principalmente no fim de semana? Com certeza. O município de Vila Velha, juntamente com os demais municípios do Espírito Santo, a gente vinha numa descendência, reduzindo a quantidade de mortes violentas. Chegamos no primeiro ano do governo Casagrande a reduzir significativamente, a baixar do número de 1.000, coisa que há 16 anos atrás tinha sido obtido. Né? Então, assim, o Espírito Santo vinha comprimindo a quantidade de mortes violentas. Mas a PPP da iluminação pública, por exemplo, vai permitir que a cidade inteligente, por exemplo, você possa ter sensor de disparo de arma de fogo, e aí você possa iluminar mais fortemente aquele ambiente. Você pode ter sensor de aglomeração, em meio à pandemia, por exemplo, poderia ter sido útil. Você pode ter, a partir da iluminação pública, a leitura das placas dos veículos, você traçar o itinerário do veículo, eventualmente roubado. Então, a partir da cidade inteligente, uma cidade, claro, mais bem iluminada, né, porque vamos trocar toda a iluminação, isso não é programa de governo, isso é contrato assinado. Né? Vila Velha foi a primeira cidade do Espírito Santo, né, no curso do atual mandato, a colocar de pé uma PPP da iluminação pública, com a troca das 35.000 lâmpadas, essas atuais amarelinhas, a vapor de sódio, serão totalmente aposentadas por uma nova iluminação toda em LED. Né? E o que está contratado não é só a troca no primeiro ano, mas a troca também no 11º ano da concessão, por LED ou pela tecnologia mais avançada da época. Então, Vila Velha está no rumo certo, está no caminho certo, está fazendo com que as coisas aconteçam e Vila Velha tem se transformado em referência a nível de Espírito Santo.
A gente já está se encaminhando para o final da entrevista, ainda temos um tempinho. O senhor falou da PPP de iluminação pública, a iluminação na Praça Duque de Caxias foi trocada, inclusive. Mas a praça ali do Titanic, onde tem uma biblioteca pública, está abandonada. Qual que é o projeto do senhor para preservar o patrimônio cultural da cidade? Olha, o patrimônio cultural, nós implantamos a iluminação monumental do Convento da Penha, nós reformamos a Casa dos Conselhos, que é um casario histórico ali na Prainha também, estamos reformando a Casa da Memória, também na Prainha, o Museu Homero Macenas está recebendo o seu restauro. Nós finalmente conseguimos receber do Governo Federal, do Patrimônio da União, a Estação Leopoldina, lá em Argolas. E após 110 anos de existência daquele prédio, né, com aquele valor histórico, com a arquitetura de arte deco, finalmente a Prefeitura de Vila Velha conseguiu colocar um projeto de pé. Não foi fácil, porque o Corpo de Bombeiros exigia um castelo d'água e você não podia alterar a fachada do prédio. Nós alteramos o projeto, né, estamos colocando um reservatório de água dentro da estação e finalmente licitamos e contratamos a obra. E ali na Praça Duque de Caxias, o governo do estado já apresentou o projeto de reforma da praça ao município e também o projeto de reforma do Parque da Prainha. Então, essa parceria com o estado, que inclui inclusive a reforma do Teatro Municipal, para torná-lo acessível à pessoa com deficiência, essa parceria também é fundamental para melhorarmos ainda mais a Praça Duque de Caxias, que recebeu a nova iluminação em LED, né? Inclusive a iluminação do monumento, do Teatro Municipal, e a PPP da iluminação pública já contratou essa iluminação monumental em 30 novos patrimônios, bens do município, e ali já é um aperitivo daquilo que está vindo em termos de iluminação para toda a cidade de Vila Velha. Candidato, agora o senhor tem 50 segundos aí para falar para os seus eleitores, antes de encerrar. Olha, eu quero agradecer o carinho do convite de vocês, agradecer esse espaço tão importante. Quero pedir o voto e o apoio de cada um de vocês, de todos que amam Vila Velha. Nós não podemos, nesse momento, pós-pandemia, de colocar em risco os avanços que a nossa cidade tem obtido. Então, para isso, não vamos votar no atraso, não vamos votar na aventura, vamos seguir firme na direção certa, no rumo certo, votando 45 no dia da eleição. Muito obrigado a todos. Obrigada a você, candidato, ao senhor pela participação, por responder as perguntas. Obrigado. Obrigado. Olha, amanhã tem entrevista ao vivo com os candidatos à Prefeitura de Cariacica, Célia Tavares, do PT, e Euclério Sampaio, do DEM. Você pode enviar perguntas para essa nossa conversa. O WhatsApp do TN está aí aparecendo na sua tela. Não deixe de participar. E anota aí, quinta-feira, dia 26, às 11h40 da manhã, tem debate ao vivo com os candidatos à Prefeitura de Vitória. Delegado Pasolini, do Republicanos, e João Coser, do PT. Espalha aí para geral, porque vai ser bom demais. Isso aí, continue com a gente, o TN1 volta já já. TN1 está de volta com as eleições 2020. Como você viu agora há pouco, o TN1 promove uma série de entrevistas com os candidatos que chegaram ao segundo turno. Ontem, durante a entrevista com os candidatos à Prefeitura da Serra, Fábio Duarte, da Rede, teceu comentários sobre o adversário político, o candidato Sérgio Vidigal, do PDT. Vidigal pediu direito de resposta a algumas das falas de Fábio Duarte. O jornalismo da TV Tribuna, junto à assessoria jurídica, analisou o pedido e concede agora o direito de resposta ao candidato Sérgio Vidigal. Vidigal terá o mesmo tempo que Fábio Duarte teve no trecho que se refere ao pedido de resposta. O candidato que disputa comigo a eleição na Serra chegou ao segundo turno desesperado e com ódio no coração. Por isso, eu consegui esse direito de resposta. Para tentar esconder o seu despreparo, ele tenta a todo custo manchar a minha honra e envolver a minha família numa rede de mentiras. Mas a população da Serra me conhece, sabe da minha história, do amor pela cidade, sabe que eu sou preparado, que eu sei administrar, em especial em tempos de crise. Aliás, essa é a minha diferença em relação a ele. O preparo, ele não tem. Essa tática de desespero, da mentira, é típica da velha política, daquele que se diz novo, mas tem como padrinho na eleição um político tradicional e que está obcecado pelo poder,
que quer o terceiro mandato e escolheu um vereador sem experiência para tentar continuar no comando da cidade. A população da Serra pode confiar em mim. Vou seguir com a minha ficha limpa e fazendo uma campanha limpa. Ontem eu estive aqui, nesse mesmo programa, e me dediquei a apresentar propostas para a minha cidade. Eu respeitei você e respeitei o meu concorrente. Vamos às manchetes do Jornal A Tribuna de hoje, Bora, Bruna. vamos ver o que foi Olha destaque. só, Estados Unidos querem vacinar a partir do dia 11. Expectativa dos norte-americanos é que haja imunização de 70% da população até maio. A vacina aplicada será da Pfizer. Ô, vacina esperada, hein? Todo mundo ansioso, Com aguardando, certeza. cheio de esperança. Outro destaque aqui, gente, é que o governo está estudando o retorno das aulas presenciais. Após a suspensão das aulas no município, classificados como risco moderado, o governo do estado realiza hoje uma reunião com representantes da educação. Veja esses e outros destaques no Jornal A Tribuna de hoje. Terça-feira, 24 de novembro. Juízes apontam 15 fraudes contra o consumidor durante a Black Friday. Na foto principal, os trechos sem duplicação mais perigosos da BR-101. Governo planeja cobrar imposto de 0,15% sobre transações do Pix. Assaltante com 9 passagens pela polícia é preso após arrastão no centro. Em esportes, quarteto fantástico de volta no Fla. E ainda destaque no Jornal A Tribuna. Estados Unidos querem iniciar vacinação contra a Covid em 11 de dezembro. Coleta de lixo é suspensa na Grande Vitória. E sua família está preparada para o pós-pandemia? E a gente fica por aqui. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre e a gente espera amanhã. Amanhã, 11h40. Grande abraço. Tchau, tchau.